Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Esse é mais um programa da Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Continuamos o nosso estudo agora do capítulo 6 de Mateus. E estamos já no segundo programa dessa pequena série, capítulo 6. E hoje nós vamos ler juntos o versículo 5 até o versículo 8. Então espero que você já tenha a sua Bíblia em mãos para que possamos ler juntos e discorrer um pouquinho sobre esse texto tão importante, continuando aquela temática dos atos de justiça, não é? Lembrando que Jesus está falando da verdadeira justiça, ou seja, da verdadeira piedade. Jesus estava contrastando a religião que era prevalente naquele tempo, ou melhor dizendo, a religiosidade que por vezes era, na verdade, falsa, pretensa, com a verdadeira piedade, a verdadeira santidade do discípulo de Jesus. Diz assim então o texto da palavra de Deus: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Jesus aqui faz um contraste com os religiosos, com alguns dos religiosos daquela época, em outro fator, no segundo fator que era considerado importante, o fator oração. Na verdade, nós vamos falar de oração neste programa e no próximo programa, que vai considerar aquela famosa oração que é conhecida como oração do Pai Nosso. Nós veremos que, na verdade, ela deveria ter outro nome, mas isso nós veremos amanhã. O que importa é que aqui Jesus está falando do costume, do hábito de orar, e esse hábito, sem dúvida, é importantíssimo, mas ele quer questionar de novo a motivação que levava alguns a orar e a verdadeira motivação que deve nos levar, nos impulsionar, nós, os discípulos de Jesus, a orar. Então no verso 5 ele diz o seguinte: quando orareis, não sereis como os hipócritas, ou seja, aqueles que gostavam de fazer coisas para se mostrarem, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. É certo que há um lugar especial, e nós vemos isso nos nossos cultos das igrejas, há um lugar especial para a oração em público. Ela é importante. Quando estamos na igreja, aquilo que fazemos no momento do culto, a oração, os louvores, cantarmos juntos, orar ao Senhor juntos, ouvir a palavra, isso tem um significado importante, mas não é a isso que Jesus está se referindo aqui. Naquele tempo existiam alguns fariseus, alguns saduceus que gostavam de se mostrar. Eles oravam em voz alta no meio da praça para serem vistos e para que novamente alguns pudessem exclamar: nossa, como ele ora bem, nossa, que oratória, que homem contrito, veja como ele ora a Deus. Então Jesus estava certamente criticando esse tipo de atitude que não era piedosa de forma alguma, era hipócrita, fazia parte de uma hipocrisia que era vista em alguns dos líderes religiosos ali. E novamente Jesus frisa o fato de que eles recebem a recompensa ali mesmo, porque a única recompensa que esse tipo de oração tinha era o louvor dos homens.
Talvez a gente possa até brincar com aquela expressão, essa oração não passou nem do teto. Mas a verdade é que certamente Deus não estava ouvindo e não iria recompensar com resposta aquela oração, porque ela não era genuína, ela não era verdadeira, estava sendo feita apenas para ser observada pelos homens e não seria contemplada pelo Senhor. Mas o verso 6 traz a perspectiva correta, a atitude correta. Diz-nos assim o texto: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Novamente Jesus diz que o Senhor está vendo aquele servo, aquela serva que no cantinho escondido do seu quarto, na contrição ali daquele momento a sós com Deus, ele será ouvido por seu Pai. O Senhor conhece o nosso coração, Ele nos vê mesmo que a nossa porta esteja fechada. E a ideia aqui não é que nós nos escondamos para fazer todas as nossas orações, mas é que tenhamos aquele momento em que estamos a sós com Deus, aquele momento em que estamos só nós e o Senhor, para que possamos derramar o nosso coração diante dEle, e Ele vai nos ver e vai nos ouvir e vai recompensar-nos com a resposta e com a paz e com a comunhão que nós podemos gozar com o Senhor quando estamos a sós com Ele. O teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mas Jesus continua ainda o tema, porque ele traz uma outra observação importante derivada do contexto daquela época e que ele não queria ver também em seus discípulos. Verso 7 diz assim: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Nas religiões antigas, e talvez isso também fazia parte de alguns rituais daquela época, havia mantras e orações que eram repetidos muitas vezes. E o texto aqui, que é o texto da Ara, é o texto mais antigo no português, traz vãs repetições. Textos mais modernos, como a Nova Versão Internacional, por exemplo, que são baseados no texto grego mais recente, eles não vão trazer essa expressão vãs repetições, mas vão trazer a ideia de repetição e muitas palavras, porque esse é o sentido original do texto. Falar como se falasse e não houvesse qualquer tipo de pensamento por trás, ou seja, como se não houvesse uma intenção, se você não refletisse naquilo que você está falando. E é disso que Jesus está falando aqui. Ele não queria que aquelas repetições que eram vãs, que eram feitas à toa, porque a pessoa não estava refletindo naquilo que estava saindo de sua boca e, portanto, a sua oração não faria sentido. Ele queria que isso não acontecesse com seus discípulos. Não sejam como os pagãos, Jesus está aqui dizendo. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Talvez esses homens pensassem que, por repetirem várias vezes aquilo que eles queriam ou aquilo que eles precisavam, seu Deus então os ouviria. Ou até mesmo essa prática estivesse presente ali no meio dos judeus e eles repetissem um número de vezes a mesma oração. Só que o que era importante era o coração. O que era importante é que aquilo que saía da boca passasse pela mente e pelo coração para que fosse bem refletido e ela fosse uma expressão lá do íntimo da pessoa. Suas petições, suas preocupações, seus anseios viessem do coração do servo e chegassem então, por meio de sua boca, ao Senhor. De novo, a ideia aqui é que Deus conhece o coração. E Deus conhece a motivação. E não era a mera e vã repetição de orações, e talvez até orações prontas, que faria com que aquela petição ou oração chegasse até o trono de Deus. Deus está dizendo aqui que a oração que vem do coração, aquela que talvez até venha com gemidos inexprimíveis, como nos diz Paulo lá em Romanos capítulo 8,
aquela que vem de um coração contrito, de um coração que está sofrendo, de uma mãe ou de um pai que está orando de forma contrita por seu filho, de alguém que clama ao Senhor, sem que às vezes até mesmo a sua voz seja audível, esse coração será recompensado. Essa oração será ouvida pelo Senhor, porque é uma oração verdadeira, porque é uma oração contrita, porque ela vem não de vãs repetições, mas vem de um coração que está entregue ao Senhor e se derrama em sua presença por meio da oração. Nós vamos continuar a falar desse tema da oração no nosso próximo encontro. E até lá, que Deus te abençoe. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.